Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado do leite, né, como que foi esse ano de 2020 e um pouco, né, de expectativa para esse próximo ano de 2021, que a gente sempre fica aí nessa intenção, né, nessa expectativa de ter alguma noção do mercado para a gente poder se orientar, né, nos nossos trabalhos do dia a dia, nas nossas decisões, né, no quais serão as estratégias que vamos usar ao longo do ano. Então vamos lá. No ano de 2020 ele foi muito marcado, né, com a questão da Covid-19. Isso gerou uma incerteza muito grande no mercado e no começo, né, tudo ficou muito sem saber o que poderia acontecer. Como que seria o comportamento da demanda, né? Se a demanda seria afetada, né? Se a oferta seria reduzida ou não, como que ia acontecer com a questão da rentabilidade. Então isso no começo foi teve muita dúvida sobre isso. Mas a cadeia do leite, de modo geral, ela se recuperou, né, de uma forma muito boa, né? Todos os entraves foram sendo superados no mercado e de um olhar mais amplo, né, pensando na cadeia como um todo, foi um ano realmente diferenciado com relação à rentabilidade. Porque mesmo com os aumentos dos custos de produção, que assim inevitavelmente, né, aconteceram, com a questão principalmente do aumento dos insumos concentrados, né, milho e soja, que aumentou muito aí durante o ano de 2020. Os preços de venda do leite foram preços jamais vistos na história. Então, nós tivemos margens boas, mesmo com custo de produção mais alto. Isso foi o que aconteceu no cenário de modo geral. Então, tanto para o produtor teve essa questão do custo ser superado pelo aumento do preço de venda do leite, mas os laticínios também foram beneficiados, né? Os laticínios tiveram aumento das vendas e aumento das margens. Então, para a cadeia como um todo, foi muito bom. Isso tudo apesar de as importações também foram muito mais altas do que anos anteriores, né? Ela foi mais de 24% maior do que 2019. E no segundo semestre, onde as importações aumentaram significativamente, as importações chegaram a representar de 8 a 9% de todo o leite produzido no Brasil. Então foram realmente muito expressivos. Historicamente, o Brasil é um país que exporta pouco leite. Mas ainda assim, por causa principalmente, né, do câmbio desvalorizado, né, do dólar alto, né, aqui no Brasil, as exportações aumentaram em 55% do valor, né, do que foi 2019. Mesmo assim, a gente ainda passou com um déficit de 1 bilhão e 25 milhões de litros de leite. Então a gente importou, né, mais de 1 bilhão de litros de leite. Então a nossa cadeia, né, a cadeia do leite, ela mais importa do que exporta. Bom, todos esses preços foram superados pela forte demanda, muito puxado pelo auxílio emergencial, que injetou na economia 356 bilhões de reais na economia. Então isso, né, essa demanda, essa puxada pela demanda, estimulou muito o consumo, e com a questão da pandemia, as pessoas ficando mais em casa, ainda teve um aumento de consumo de lácteos pelas pessoas estarem mais em casa. Então isso tudo puxou muito a demanda. Bom, para 2021 a gente começa com um pouco, né, de incerteza e preocupação, porque os últimos 2 meses nós vimos queda nos preços de leite para o produtor, isso tudo de modo geral. Teve alguns produtores individuais ou alguns estados em que teve um aumento.
O leite caiu no preço recebido em novembro, aumentou no de dezembro, mas a tendência agora é de queda para esse mês. E o leite spot caiu muito, né? Chegando a gente ter aí muitas situações em que o leite spot estava mais barato do que o leite pago ao produtor. Isso é um sinal forte de previsão de queda no preço do leite vendido. Outra coisa, nós temos três, né, motivos. Então, essa questão dos últimos 2 meses, o leite spot caiu de preço, caiu o preço para o produtor, mas a gente tem 3 motivos que geram aí uma tendência de queda no preço e muita incerteza, que é o seguinte: o fim do auxílio emergencial. Né? Então, acabou, pelo menos até segunda ordem, né? Mas o governo está dando toda indicativa aí de não continuar. A partir agora de janeiro, não vai ter mais o auxílio emergencial e a gente não sabe o que isso vai influenciar no consumo das famílias. Então, a incerteza sobre o consumo com essa queda, né, de dinheiro na economia, de renda das famílias. Apesar, né, de muitos sistemas de produção estarem, a gente produzir mais, a maioria das fazendas semi-intensivas ou intensivas, a gente acaba produzindo um pouquinho mais no período da seca e menos no período das águas. Mas de modo geral no Brasil ainda existe uma sazonalidade, onde no período das chuvas, com a maior oferta de pastagem, a oferta de leite ainda é maior. Então nós estamos aí na safra do leite, então isso faz com que tenha um aumento de oferta e um aumento, né, um aumento de produção por fazenda. E isso pode fazer com que esse aumento de oferta sustente preços mais baixos pagos ao produtor. E as importações seguem alta, né, assim como o segundo semestre. Esses seriam pontos negativos que puxariam o preço do leite para baixo. Com pontos positivos, nós temos aí, de modo geral, um mercado de trabalho em recuperação, ou seja, nós estamos já agora no segundo semestre, teve mais admissões do que demissões, então a gente tem um saldo positivo nos empregos, tá? A taxa Selic baixa, a taxa de juros baixa no Brasil, estimula mais investimentos no setor produtivo e não só no mercado financeiro. Então, quando a gente tem investimentos no setor produtivo, isso gera renda. Quando isso gera renda para a população, isso faz com que existe uma demanda fortalecida pela essa renda, né, vinda do trabalho das pessoas. De modo geral, espera-se um crescimento da economia mundial, o que pode puxar, né, as exportações, pode estimular as exportações. E para o Brasil, né, a primeira expectativa de crescimento é que o Brasil cresça, né, nesse ano de 2021 3,4%, muito diferente do que aconteceu aí em 2020, onde teve uma queda aí de aproximadamente, né, uma redução de aproximadamente 5%. Outro ponto positivo, já temos vacina, né? E a questão da vacina contra o coronavírus, isso faz com que a expectativa de que o mercado vai voltar a produzir, de que os empregos vão voltar a gerar renda, de que o comércio, de que as indústrias voltem a funcionar, essa expectativa faz com que seja um ponto positivo na demanda, tá? E nós estamos já no meio da safra, caminhando para a entre-safra, igual eu falei, no período no período mais seco, né, do Brasil central, pelo menos, a gente tem uma produção menor de leite, de modo geral, a nível Brasil, e isso faz com que a gente, numa entre-safra, uma menor oferta, e isso sustenta os preços para cima, tá? Então, de modo geral, nós devemos ter um primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro e março, mais modesto com relação a preços de leite, mas depois pode haver sim uma recuperação nos preços e se a demanda se manter aquecida, a gente tem aí, né, dois fatores pelo menos
internos puxando a questão do preço do leite, que seria uma demanda consolidada e uma redução de oferta. Isso faz com que o preço possa ficar mais alto. De modo geral, o momento é de cautela, né? Precisamos continuar observando. Nós estamos aí com uma previsão de que milho e soja possa ficar deve ficar em valores médios mais altos do que a gente observou em 2020. Então isso puxa muito o custo de produção para cima, aumenta muito o custo de produção e os preços do leite, né, nesse primeiro trimestre, como eu disse, deve ficar menores do que a gente viu aí nos últimos 6, 7 meses. E a gente precisa observar como vai ser a recuperação desse preço aí a partir de abril, tá certo? Esses dados foram tirados do Centro de Inteligência do Leite, da Embrapa Gado de Leite, no relatório dela de conjuntura de mercado do mês de janeiro de 2021. Eu sou o Frederico Garcia, te convido aí a compartilhar esse material, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal para que a gente possa fazer essas informações chegar a mais e mais pessoas. Deixe seu comentário, faça sugestão de vídeo, faça sua pergunta, que nós estamos aqui para poder contribuir, né, da forma que for melhor. Um abraço e até a próxima.